Eu já falhei. Eu já neguei quem eu amo. Eu já me senti abandonado por Deus. Eu já chorei sozinho. E se Deus conhecesse isso também? Ele sentiu sede, chorou diante da morte, suou em agonia. Ele sangrou. Não distante, não intocável, não indiferente. Mais presente, próximo e humano. E quando a dor pesou sobre seus ombros, ele não a sentiu como um Deus, mas sentiu como eu. Não foi apenas Deus acima de nós, mas foi Deus entre nós. 100% Deus, 100% homem. Não apenas o Salvador, mas alguém como eu. O Senhor sempre fala daquela noite. Foi tudo isso mesmo? Ou a memória vai deixando maior com o tempo? Eu também pensei nisso por anos, mas não foi exagero. Foi luz mesmo, luz que não vinha do sol. E o Senhor o mesmo, a voz? Ouvi, não temais. Eu lembro dessas palavras como se fosse hoje, não porque eram palavras bonitas, mas porque elas tiravam o medo. E o Senhor foi até lá, assim, de madrugada? Fui. A gente foi correndo e lá encontramos um bebê, pequeno e quieto. Em nada parecia grandioso, mas os céus tinham acabado de cantar por ele. Nossa, deve ter sido incrível. Eu não vi esse nascimento, mas vi ele adulto, andando pelas vilas, falando com todas as pessoas ao seu redor. E você conversou com ele? Não muito, mas uma vez ele olhou para mim. E foi estranho. Não era um olhar de rei distante, mas era como se ele me conhecesse. Eu só conheço a história. Quando eu nasci, ele já tinha morrido. Às vezes eu penso, queria ter visto. Eu vi ele adulto e também não entendi tudo. Quando ele foi preso, eu pensei que tinha acabado. Naquela noite, eu não fazia ideia. Eu vi um bebê pequeno e frágil. Eu não sabia que aquele bebê levaria uma cruz. Mas também não sabia que aquele bebê, no terceiro dia, se levantaria. Aquele bebê da manjedoura era o cordeiro. E o cordeiro era o leão. Mesmo não tendo visto, eu não fiquei de fora. Não, aquela noite foi para todas as gerações, para quem viu e para quem crê.
Lázaro, Maria, vocês lembram do jeito que ele chegava aqui em casa? Sim, como se já fosse da família. Ah, mas isso é porque ele era, minhas irmãs. Ele não era só o mestre, era um amigo. Sim, e ele falava tanto do amor do Pai, mas ele tinha tanta certeza. E eu me pergunto, como pode, né, o Messias ser assim? Eu acredito que seja porque ele queria sentir como a gente, sabe? De pertinho. Sim, ele sentava à mesa com a gente, ria com a gente, chorou com a gente. E eu me lembro muito bem das palavras. Homem de dores, ferido, mas como pode o Messias ser assim? Eu acho que é por conta da vontade de sentir como a gente, de perto, sentir como humano, sabe? Mesmo sendo Deus. Ele foi rejeitado, humilhado, ferido. Sim, e foi por mim. E também pelos meus pecados. E mesmo assim, ele continuou amando. Não foi distante, foi próximo, um grande amigo.
disse: não conheço esse homem. Eu sempre fui assim, impulsivo, falo sem pensar, prometo sem saber se vou conseguir cumprir. Naquela noite, lá no cenáculo, ele disse: é chegada a minha hora. Eu falei: eu vou contigo até o fim, eu vou morrer se for preciso. Todo mundo foi um para cada lado, e eu fui atrás, fui ver o que estava acontecendo. Alguém me perguntou: te conheço, vi com ele. Não, eu não vi. Eu pensei que tinha tudo acabado, nossa história tinha terminado, porque no fim ele se entregou. Eu puxei a espada, copiei o servo do sacerdote, ele se entregou e foi. Acabou. Mas sabe o que era impressionante? No terceiro dia ele levantou e me procurou. Eu pensei: vai jogar na minha cara que eu neguei ele, que eu traí ele. Mas não. Ele me deu um propósito: apacenta as minhas ovelhas. Eu pensava que eu era forte, mas o amor dele é mais forte. Eu pensava que eu era fiel, mas a fidelidade dele é maior. Quando eu entendi que foi tudo por amor, foi tudo por amor a nós, pelos nossos pecados. Porque ele não ama de longe, ele ama de perto.
Eu me lembro da madeira, do peso, da dor. Eu estava numa cruz, ele também. Nós dois condenados, nós dois feridos, nós dois sangrando. E ele estava sofrendo, assim como eu. O calor, a sede, falta de ar, os pregos. Ele estava ali. Era alguém como eu, na cruz. Mas havia algo diferente. Eu estava pagando pelos meus erros. Ele não. E ele não gritava revolta, ele não amaldiçoava, ele perdoava. E eu não tinha nada para oferecer, nenhuma defesa, nenhuma promessa, apenas um pedido: Senhor, lembra-te de mim. E ele me respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Naquela cruz, eu vi um homem sofrer, um homem como eu, mas eu conheci um Deus que salva. E a minha gratidão mora nisso. Ele foi alguém como eu na dor, para que eu nunca mais estivesse sozinho.
Relato de uma execução. Mais um condenado, como tantos outros. Eu já vi muitos homens morrer. Fui eu quem entreguei à morte.
Para mim era rotina, era ordem, era dever. Mas naquele dia foi diferente. O condenado não reagia como os outros, não gritava, não amaldiçoava, não implorava pela sua vida. Ele olhava, e naquele olhar não havia ódio, havia compaixão. E eu estava ali presente. E eu ouvi quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele estava falando de nós. Registra-se também. Durante a execução, o céu escureceu e a terra tremeu. E algo dentro de mim também tremeu. Já vi força, já vi coragem, mas nunca vi alguém sofrer tanto assim, sem perder a dignidade. E ele estava numa cruz como qualquer outro condenado, exposto, humilhado. Mas eu compreendi. Ele não era apenas um homem. Ele era verdadeiramente Filho de Deus.
Jesus entrou em agonia no Getsemane, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, que o faz com a precisão de um criminoso. O suor de sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo, produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causada por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema pode produzir o rompimento das minúsculas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor humano, concentrando-se sobre a pele e escorrendo então por todo o corpo até o chão. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o conflito entre Herodes e Pilatos. Pilatos então teve que ceder e ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram sua roupa e o prendem pelos pulsos a uma coluna do pátio. A flagelação é realizada com tiras de couro múltiplas, nas quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, de estaturas diferentes. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra a cada golpe. Jesus reage com sobressaltos de dor, suas forças se esvaiam, o suor frio escorre em sua fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios percorrem as suas costas. Se não estivesse preso pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com espinhos longos, mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o colocam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Pilatos, após mostrar aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa cerca de 50 quilos, e a estaca vertical já está fincada no Calvário. Jesus caminha com os pés descalços por ruas de terreno irregular, cheias de peregrinos. Os soldados puxam com cordas, o percurso é de cerca de 600 metros. Fatigado, Jesus arrasta um pé após o outro e cai frequentemente sobre os seus joelhos. Seus ombros estão cobertos de chagas e ferimentos. No Calvário, então, tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado e retiram a sua roupa, mas a sua túnica está colada às chagas e ferimentos, e tirá-la provoca uma dor atroz. Cada fio do tecido adere à carne viva, e ao remover a túnica são arrancadas as terminações nervosas expostas pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, toda aquela dor pode provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O seu sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas, suas chagas se enchem de pequenos elementos, sujeira. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz no chão. Os algozes tomam as medidas e, com uma broca, fazem um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos.
sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo cravou na barriga. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano é lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante e agudíssima que se espalhou pelos dedos, pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode experimentar, causada pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. Em Jesus não. O nervo não é totalmente destruído. Permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará como uma corda de violino. A cada movimento, a cada solavanco, vibrará, despertando dores dilacerantes. Elevam a cruz. Os ombros de Jesus esfregam dolorosamente na madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram no crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, pois o diâmetro da coroa impede que se apoie na madeira. Cada vez que levanta a cabeça, surgem pontadas agudas de dor. Pegam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebe água desde a tarde anterior e está desidratado pela perda de sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca semiaberta, a garganta seca, a língua inchada. Ele tem sede, mas não consegue engolir. Um soldado estende na ponta de uma lança uma esponja embebida em bebida ácida usada pelos militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno ocorre no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em contração crescente. Os bíceps se esticam, os dedos se curvam como alguém ferido de tétano. Os músculos do abdômen se enrijecem, depois os músculos entre as costelas, os músculos do pescoço e, por fim, os músculos respiratórios. A respiração se torna cada vez mais curta. O ar entra, mas respirar torna-se cada vez mais difícil. Jesus tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto empalidece, depois fica vermelho e finalmente assume um tom violeta púrpura. Mas de repente algo acontece. Com um esforço sobre-humano, Jesus apoia-se no prego dos pés, eleva o corpo e alivia a tração nos braços. A respiração se amplia, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Logo depois, o corpo de Jesus afrouxa novamente e a asfixia recomeça. Na cruz, Jesus pronunciou 7 frases, e a cada vez que ele queria falar, precisava elevar-se apoiando-se no prego dos pés. Inimaginável! Atraídas pelo sangue que ainda escorre, moscas voam ao redor do seu corpo e ele não pode afastá-las. O céu escurece, o sol se esconde, a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde. Após horas de tortura, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar e da dilaceração
coçando os nervos, lhe arrancam um lamento. Deus meu, por que me desamparastes? E então Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morreu. Ele sentiu dor para que pudéssemos experimentar a cura. Ele sentiu abandono para que nunca mais precisássemos nos sentir sozinhos. Ele morreu para que tivéssemos a salvação. Os pastores anunciaram sem entender completamente. Lázaro viu a morte, mas ele é a ressurreição. Pedro falhou, mas encontrou perdão. O ladrão era culpado, mas recebeu graça. O centurião duvidou, mas reconheceu. Ele morreu. Sim, ele morreu. Ele morreu, alguém como eu. Mas a morte não foi o ponto final. O túmulo não foi o fim. Porque ao terceiro dia, a tampa do túmulo rolou e ele ficou vazio. E aquele que sentiu o abandono, venceu o abandono. Aquele que sentiu dor, venceu a dor. E aquele que morreu como um homem, ressuscitou como um rei. Sim, ele vive. Ele vive. E porque ele posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu coloque de pé nesse momento e vamos celebrar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Porque ele
Eu vou pedir para você sentar um instantinho. Que noite, irmão. Que noite, minha irmã. Deus é bom. Jesus está vivo. Eu quero terminar esse momento tão marcante na vida de todos nós, lendo uma passagem da Escritura que resume tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente presenciou, tudo aquilo que a gente cantou. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Filipenses 2, 5 em diante, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você escutou um relato médico da crucificação. E que morte foi essa? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda o nome de Jesus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma filosofia de vida, Jesus não é uma religião, Jesus não é um conjunto de doutrinas. Jesus é um homem, assim como eu, assim como você. Deus que se fez homem e se tornou um de nós, e sofreu como a gente sofre, dores reais, uma morte cruenta, a humanização de Deus habitando entre nós. Mas conforme nós acabamos de cantar, a morte não pôde o deter, a sepultura não pôde mantê-lo. Ele ressuscitou. Nós cremos que Ele está vivo e que Ele se faz presente aqui. E nós cremos que Ele voltará, assim como aqueles homens o viram subir. Ah, irmão, Ele voltará. E quando Ele voltar, Ele vai colocar tudo em ordem. Ele vai restaurar toda a criação, e toda língua e todo joelho se dobrará a esse Jesus, que se tornou alguém como eu, alguém como você. Nós vamos terminar essa noite extraordinária com uma oração. Eu primeiro quero chamar aqui à frente todos os nossos voluntários. Vem aqui à frente, fica aqui perto de mim, todos os voluntários, todo mundo que participou dessa noite de alguma forma, dando suporte, irmãos e irmãs que trabalharam na iluminação. Quero chamar todos aqui. Vamos ficar aqui na frente. Quero chamar as crianças aqui também. Ninguém faz nada grande sozinho. Tudo que nós vivemos hoje foi fruto de empenho, de renúncia, foi fruto de amor por Jesus. Quem mais? Tem mais gente, tem mais gente. Você que ajudou de alguma forma, vem aqui à frente. Não se constranja. Deve ter mais gente aí. Vem pessoal, vem aqui rapidinho. Eu quero chamar também as nossas irmãs da recepção, nosso ministério de recepção. No final da minha oração,
Você que nos visita pela primeira vez, nós temos um presente para te dar. Eu vou convidar você então, que quiser pegar esse presente, você vem aqui à frente, pegue com as nossas irmãs. Pessoal da recepção, sobe aqui em cima comigo, por favor. Vem aqui pela frente mesmo, só para as pessoas verem vocês. Isso, sobe aqui, Ana. Isso, Sofia, Adriano, subam aqui. Dá um tchau para todo mundo lá. Isso. Irmãos, como a gente ama essa igreja. Uma igreja que ama Jesus. Nós vamos terminar orando. Fica de pé para a gente orar. Você que ainda não tinha entregado seu coração a Jesus, você não tinha entregado sua vida a Ele, eu quero te dizer que Ele entregou a vida dele por você. Ele se tornou como você e foi até as últimas consequências para te salvar. Você está apenas a uma oração distante de Jesus, você que ainda não entregou a vida a Ele. A palavra de Deus vai dizer que um passo, uma oração sincera, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que você necessita desse Salvador, te liga a Ele. Nós vamos fazer essa oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Agradece por essa noite. Agradece pela palavra do Senhor que foi ministrada sobre a sua vida. Você que está sem igreja e quer conhecer mais esse Jesus, você pode falar com os nossos irmãos da recepção. Talvez Deus te trouxe aqui para te colocar numa família da fé. Nós costumamos dizer que a nossa igreja não é um lugar para frequentar. Aqui nós somos uma família para pertencer. Uma família que tem um Pai, o Deus Todo-Poderoso, e um irmão mais velho, o nosso Senhor Jesus, que ao mesmo tempo é Deus, é o Rei de toda a terra, é aquele que voltará. Fala com o Senhor. Pai, te somos gratos por essa noite. Te somos gratos porque o Senhor nos fez viver algo tremendo nessa noite. Eu quero te agradecer por cada voluntário, em especial pela vida do Emanuel e da Marília. Foi no coração deles que o Senhor colocou esse sonho. Foi a eles que o Senhor entregou essa visão. E eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que num ato de amor se envolveu nesse especial de Páscoa. Louvado seja o Senhor por essa igreja que te ama. Que o Senhor honre e retribua a cada irmão e a cada irmã. Eu te agradeço pelas crianças. Que cada uma cresça amando o Senhor verdadeiramente. Que cada criança se apaixone por ti, Jesus. Revela o teu amor no coração de cada uma delas. Revela mais o teu amor ao nosso próprio coração. Aqueles que estão aqui que ainda não te conhecem, Jesus, o Senhor está aqui. Toca no coração, salva, redime, restaura, transforma, perdoa, Senhor. Nós não sabemos o que fazemos e não temos ideia do quão longe a gente está do Senhor e quão perdido a gente está. Mas louvado seja o Senhor, que sabe aquilo que a gente não sabe e vê aquilo que a gente não vê. Que o Senhor derrame da tua graça no meio dos bancos, nas fileiras, visita cada um, toca, Espírito Santo, salva, restaura, redime, cura aqueles que precisam de cura, traz paz àqueles que estão desesperançosos, restaura os casamentos que estão por um fio, restaura o senso de paternidade, de filiação. Escutamos aqui do teu imenso amor, do teu perdão, nos ajuda a manifestar isso aqui essa noite, a perdoar quem a gente precisa perdoar. Que a tua obra se faça real na nossa vida. E que da mesma forma como o Senhor se tornou alguém como eu, que através da tua obra, ó Espírito Santo, nós nos tornemos alguém como Jesus. Essa é a nossa oração.
no nome do nosso amado Salvador. Amém e amém. Você pode aplaudir essa equipe aqui, se quiser. Não vai embora sem dar um abraço de paz em quem está do seu lado. Não vai embora sem celebrar. Jesus está vivo, Ele está no nosso meio. Louvado seja Ele. Obrigado a você que veio.